Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BelaCast. Hoje temos uma convidada muito especial para um bate-papo emocionante e necessário. A nossa convidada é a Bianca Ingleto, jornalista, apresentadora, mãe da Lara, de 14 anos, e do Igor, de 11. É uma mulher inspiradora que tem uma história linda de superação. Bianca, seja muito bem-vinda. Quero dizer que eu sou sua fã. Já te acompanhava como espectadora e agora sou mais fã ainda, conhecendo um pouco mais da tua história. Bem-vinda. Muito obrigada, Elis. Me senti muito honrada com esse convite. Um prazer estar aqui contigo hoje. O tema de hoje do nosso podcast é o Outubro Rosa, que vai muito além do Laço Rosa. É uma campanha de autocuidado, de olhar para si. E a Bianca atravessou há pouco tempo uma situação como essa. A Bianca teve aí um câncer de mama e ela está aqui para compartilhar um pouco da história dela conosco. Bianca, qual foi o primeiro sinal que te levou a procurar um médico? Ou foi um exame de rotina? Como é que foi isso? Então, desde os 30 anos, eu vou ao médico todos os anos e faço todos os exames, mamografia, ultrassom. E naquele ano de 2021 não foi diferente. Em janeiro eu fiz mamografia, ultrassom, preventivo, tudo certinho. Em setembro eu estava tomando banho e estava fazendo o autoexame. E senti uma bolinha no meu peito e fiquei, assim, será que eu já tinha isso? Aí eu procurei a minha ginecologista. Porque eu achei muito estranho. Daí, no mesmo dia, ela falou assim, tu ainda não tinha isso, vamos então encaminhar pros exames. Daí, agendei ultrassom, agendei mamografia, até ter o diagnóstico de câncer de mama. Fiz biópsia, né? Mas foi num autoexame. Entre um exame e outro, eu fiz o autoexame, por isso que é tão importante, né? Com um intervalo de quanto tempo? Fez o exame? Eu fiz em janeiro, percebeu? Em setembro eu senti. Bom, mesmo sem sintomas aparentes, você acredita que é fundamental estarmos atentas, então, a essas mudanças do nosso corpo? Com certeza, porque inclusive, eu não fazia autoexame sempre, sabe? Eu ia sempre ao médico e fazia esporadicamente, assim. Dizem que tem que ser feito uma vez por mês, né? Mas eu não fazia. E eu peguei no autoexame em casa, não foi com exame. Não foi com o exame de imagem, né? Sim. Mulheres, atentem-se a isso, né? É fundamental sentir as diferenças. O corpo vai dando sinais, né? Com certeza, vai dando sinais. Muito bem. E como foi o momento do diagnóstico? O momento, a notícia do diagnóstico, eu acho que é o pior momento de todos. Eu fui no ultrassom, fui fazer o ultrassom, aí eu já vi que a imagem era feia. Diferente do... Eu já tive uns cistos, é uma imagem completamente diferente. Eu achei, pelo menos, né? Sim. Aí, naquela consulta mesmo, a médica já fez a biópsia. E 2 dias depois, veio o diagnóstico de câncer de mama. E sai o chão. E qual foi o teu primeiro pensamento quando tu recebeu esse diagnóstico, assim? Para mim foi desesperador e eu tenho 2 filhos pequenos. Na época eles estavam com 7, 10 anos. E tudo que uma mãe quer é ver os filhos crescerem. Certamente. Né? E eu pensei nas crianças, era o que eu mais pensava. E como que foi compartilhar este diagnóstico com os filhos? Pois é. Quando eu fui fazer o ultrassom e a médica já fez a biópsia... Eu fiz aqui em Blumenau, e daí eu tava com meu filho até. E voltei pra casa. Daí eu pensei, né? Será que eu mostro? Será que eu não mostro? Porque ficou bem roxo, assim, o lugar da biópsia. Então eu pensei, eu vou mostrar. Porque se for câncer mesmo, já é uma maneira de eu chegar no assunto. Então eu tomei banho naquele dia e mostrei pra eles como tinha ficado. Daí eu falei que eu tava com uma bolinha no peito e que eu tinha feito um exame para ver se era câncer. Aí, no dia que eu recebi a notícia, eu fui buscá-los no colégio, final do dia. E quando a gente chegou em casa,
eu perguntei pra eles, eu falei pra eles, né? Assim, então, vocês lembram que a mãe fez aquele exame e não é bom. É câncer. Daí disse, e agora? A minha filha chorou, o meu filho acho que não entendeu direito. Eles já tinham meio que essa percepção do que seria um câncer? Acho que mais a Ou minha sabiam filha, que era de ruim? sabiam que era ruim, que era uma doença e que era ruim. Daí eu falei, eu vou tratar e vai dar tudo certo. Foi o que eu falei pra eles. Falei já no primeiro dia, não sei se tá certo, se não tá certo. Foi o que eu senti naquele dia e foi o que eu fiz. A gente não sabe o que é certo e o que é errado, né? Sim. A gente tenta fazer sempre o melhor pra proteger os filhos, enfim. Até porque não é um diagnóstico fácil de receber, né? Então, a gente fica meio atordoado, né? Então, você reagiu da forma que eu consegui no dia. Conseguiu no dia, né? Bom, a gente sabe, né, que você é uma mulher leve, bem-humorada, cheia de energia, trabalha, superativa. E de onde vem essa força para encarar tudo com tanta coragem? Então, eu sou super bem-humorada e eu acho que isso é da minha personalidade. Agora, a coragem, a gente tem que ter coragem para tanta coisa, né, diariamente. E cada um na sua fase, assim. Quando a gente é criança, tem que ter coragem para ir para a escola, tem que ter coragem para mudar de turma. E enfrentar a doença tem que ter muita coragem, realmente. E eu coloquei na minha cabeça assim, eu tenho duas opções. Eu vou enfrentar essa doença. E se eu enfrentar bem, com a cabeça em ordem, vai ser muito melhor, né? Então, só que eu não sei se a gente tem muito controle sobre isso, sabe? Eu consegui. E realmente, assim, no primeiro dia, o dia do diagnóstico foi muito duro. Aí, outro dia que eu me senti muito mal foi quando eu tive que começar a fazer os outros exames complementares. Sim. Fazer a cintilografia óssea do corpo todo, daí aquele medo que pra ver se não tinha espalhado. O medo que tenha em outra parte do corpo. Então, assim, eu tive momentos difíceis e que eu fiquei triste, que eu chorei, mas a maioria deles eu consegui levar muito bem e sempre respeitando os meus sentimentos. Quanto às crianças, eu falei para eles também que não era para eles imaginarem nada, que tudo o que acontecesse, tudo que eu fizesse, eu ia contar para eles. Então não tinha nada por trás daquilo. Tudo eles estavam sabendo. E foi assim que eu levei nesse primeiro momento, né? Sim. É importante ter esse trato, né? Porque senão eles ficam pensando coisas, imaginando coisas. E assim, a internet tá aí. Então, se você dá um Google, é desesperador você ler tudo que tem ali, né? Em decorrência desse tipo de diagnóstico. Não dá pra dar Google. Eu mesmo, eu que fuço tudo, eu pesquiso tudo. Eu tenho esse hábito também. Isso daí foi uma coisa que eu fiz. Eu não pesquisei absolutamente nada. Eu foquei no que eu poderia fazer para me sentir melhor, para ter uma recuperação rápida, e confiei totalmente nos meus médicos, tá? Então, assim, eu coloquei o meu fardo, eu coloquei nas costas deles para aliviar para mim. E isso me ajudou também, confiei totalmente. Eu procurei um oncologista, o mastologista e uma médica cirurgia plástica. Então, Sim. assim, o que eles falavam para mim era lei. Você seguiu? Eu seguia exatamente o que eles falavam. Seguindo a cartilha. Isso aí. Bom, e a gente sabe que o tratamento, né, tem altos e baixos. Pra você, qual foi o momento mais delicado? Aquele que tu falou assim, caramba, como que a gente vai lidar com isso agora? Depois do diagnóstico, começam alguns exames, assim, para ver qual é o tipo de câncer. Se vai ter que fazer quimioterapia, se não vai ter que fazer quimioterapia, se tem que operar primeiro, se tem que operar depois. Então, tem que ter muita paciência, porque é tudo demorado, né? Sim. Então, eu fiz o meu exame, a minha médica sugeriu que eu fizesse um exame chamado Oncotype, que na época foi
Foi em novembro de 2021. Na época, plano de saúde não fazia, eu fiz e não tinha aqui no Brasil. Era um laboratório daqui que pegava o exame e mandava para os Estados Unidos. Eu fiz esse exame e não precisei fazer quimioterapia, porque esse exame mostrou que eu não teria benefícios com a quimioterapia. Certo. Mas também eu soube que o meu câncer era receptor hormonal. O que é isso? Ele é alimentado pelos hormônios femininos. Falando de forma bem leiga, né? Como eu entendo, assim. Sim. E então, como é que foi feito? Todo esse processo aí de ver que tipo de câncer era, para ver qual seria o melhor tratamento, levou 2 meses. Assim, é um sufoco. Nossa. Mas enfim, o médico disse, vamos esperar, vamos ver o que é melhor. E daí, decidido, a gente foi para cirurgia. Então, era 5 de novembro, eu lembro as datas direitinho. São datas marcantes mesmo, São né? datas marcantes. Eu tive diagnóstico 16 de setembro, dia 5 de novembro eu fiz a cirurgia aqui em Blumenau. E terminando... Eu acho importante também sobre a cirurgia plástica, né? Eu ouvi também muito ela, que ela disse que eu poderia já colocar o silicone, porque eu fiz mastectomia bilateral. Mas por que bilateral, Bianca? Porque eu tive nos 2 lados. Nos 2 lados, nas 2 mamas? Um já era invasivo. Certo. Do lado que foi o que direito, você sentiu? E o outro era um foco muito pequeno in situ. Só que daí, conversando com o mastologista, nós optamos... Poderia ter feito só quadrante, tá? Tá. Só que nós optamos por fazer a mastectomia total. E daí com reconstrução de mama. A cirurgia plástica disse que daria já para colocar o silicone, mas que o ideal seria colocar depois. No dia da cirurgia, então, foi o mastologista, a cirurgia plástica, para colocar o expansor. Certo. O expansor, que é tipo um silicone vazio, que ela coloca embaixo do músculo, e daí vai enchendo 1 vez por mês, eu acho que era. Alguma coisa assim. E daí, quando estava no tamanho ideal, a gente marcava a próxima cirurgia para tirar aquele expansor e colocar o silicone definitivo. Por quê? Por causa da cicatrização. Certo. Que se colocasse direto o silicone, poderia ter mais chances de ter necrose. E tudo que eu não queria era ter complicação. Sim. Então, foi mais um ponto que eu ouvi muito a minha médica. Importantíssimo, né? Ouvir os especialistas. Certamente. Bom, e na época do diagnóstico, você estava em plena atividade profissional. Como que foi compartilhar isso com o teu time? Como foi compartilhar isso com as pessoas? Como que eles reagiram? Depois de assimilar, né? Não, primeiro uma coisa curiosa. 2 dias depois do diagnóstico, eu fui gravar uma reportagem na Bela Janela. Olha só. E daí, eu ainda estava meio em choque, assim, né? Com a notícia. E quando eu estava na empresa, eu pensei assim, eu estava feliz de estar ali, sabe? Assim, é isso que eu gosto de fazer. Enquanto eu puder trabalhar, eu vou continuar trabalhando. Porque eu não sabia como ia ser dali para frente. Sim. Mas ali foi uma decisão, que enquanto eu pudesse, eu ia continuar trabalhando. Para ter a minha cabeça ativa e não ficar pensando em coisa ruim, né? E por mim, eu teria falado desde o início. Até como jornalista, eu acredito que a gente tem que compartilhar para alertar as pessoas, né? Não fazer uma tempestade, mas para realmente uma forma de alertar. Só que eu respeitei os meus filhos. Eles não quiseram. Eles não quiseram Eles não quiseram que eu falasse. Não quiseram que eu falasse para os amigos, para os pais de amigos. Então, eu respeitei. Aí... eu fiz a cirurgia. 1 mês depois da cirurgia, tá? Toda ainda operada, eu já estava trabalhando, saindo para gravar de novo. Você usou o trabalho como uma terapia? Com certeza. Para desfocar? Porque o trabalho me faz feliz.
Entendeu? E a gente tem que fazer, principalmente, a gente tem que se ouvir muito nesses momentos, assim, de dificuldade. Olhar pra dentro, né? Olhar pra dentro. O que eu quero? Se respeitar, exatamente. E o trabalho me faz feliz, o que eu vou fazer? Eu vou continuar trabalhando? Tô podendo? Tô, então vamos lá. É, porque tem muitas mulheres que ficam mais debilitadas durante o processo, que sofrem muito com essa questão pós-cirúrgica também. E isso que é importante, a gente se respeitar, se entender, né? No caso da Bianca, ela foi super ativa, mas não é em todos os casos dessa mesma forma. Né? E já estava trabalhando. Inclusive, no dia que eu recebi o resultado de que eu não iria precisar fazer quimioterapia, eu lembro a pauta que eu estava fazendo. Tá? Uau! que veio um e-mail, na verdade. Eu abri, vi lá, liguei para minha médica, falei, Grazi, é isso, assim, Bianca, tu não vai ter que fazer quimioterapia. Eu estava na praia, em Balneário Camboriú, fazendo uma reportagem lá. Aí a primeira pessoa para quem eu liguei foi para minha filha. Que delícia. É porque tem essa questão também, né, Bianca, que a quimioterapia, ela vem para um benefício para acabar com essas células, mas também debilita e tem a queda de cabelo, que eu acho que para nós mulheres isso também impacta bastante, né? Impacta demais, mexe demais com a nossa autoestima, né? Então, assim, a minha experiência foi dura, mas eu não precisei passar pela quimioterapia, que eu sei que mexe demais com a mulher, né? E debilita também, assim, no ânimo dela, não é só a aparência. Realmente, para algumas mulheres, acho que até para a maioria, né? É muito pesado fazer a quimioterapia. Eu também tive a minha mãe, né, que teve aí câncer, mas não foi na mama, mas enfim, a questão do cabelo realmente impacta. Mas assim, o que a minha mãe sempre dizia, o cabelo vai voltar a crescer e eu vou voltar a viver, né? É isso aí. Então é isso que a gente tem que se apegar, né? E eu fiz a mastectomia, né? Só que tu sabe que... Ai, gente, eu não sei, assim... Porque a minha mãe faleceu de câncer, né? A sua também. A minha mãe faleceu em maio de 2008. Ela descobriu um câncer no exame de rotina no endométrio. Só que o dela era muito agressivo, em 3 meses ela morreu. Então, eu tinha muito medo de ter câncer. Eu não sei como eu reagi tão bem. Sabe, eu acho que até é uma defesa nossa, o cérebro é inteligente, né? E daí, logo no início, eu até pensava assim, será que uma hora eu vou cair na real? Daí eu vou ficar deprimida. Não aconteceu, agora em setembro vai fazer 4 anos, né? Mas eu continuo com as minhas dificuldades, né? Eu não fiz a químio, mas eu tive que fazer o bloqueio hormonal. Certo. Que eu faço. Então, eu entrei na menopausa, né? E a menopausa é uma questão para nós mulheres, né? Delicadíssima. Delicadíssima. Como é que tu tá lidando com isso tudo? Mal! Não, é que assim, ó. Os sintomas da menopausa é uma coisa muito solitária, sabe? Tu começa assim com os calorões, é muito calorão. É indisposição, dá preguiça, eu engordei. São várias questões, né? E pontuando, assim, cada uma... Às vezes a gente... Normalmente eu lido bem, tá? Mas às vezes dá muita irritação também, tá? Porque mexe muito com os hormônios. Tira totalmente. Total. Eu tenho duplo bloqueio hormonal. Então, assim, eu tiro todo o hormônio feminino. Tudo aquilo do vigor que nos deixa bem, assim, eu tiro. Né? E daí, às vezes, dá uma desanimada, assim. Também não é todo dia que a gente tá 100%. É importante a gente falar isso com as mulheres que estão nos assistindo, não é? Mas com certeza, com certeza. É absolutamente natural e aceitável. E tu sabe uma coisa, assim, que faz muito bem naqueles dias que a gente não tá muito bem? Academia. Academia. Academia é remédio, tá? É terapia. E tu gosta de praticar atividade física? Eu faço. Ai, a gente não ama, mas é extremamente importante. É bom assim quando termina, né? Aquela sensação da endorfina liberada, né? E tá tudo certo. Mas realmente, mas é necessário, tá? Porque o bloqueio hormonal, eu comecei a sentir... Sabe aqueles sintomas, assim, que a gente vê os avós falando, assim? Eu tenho dor aqui, dor ali. É isso, gente. Eu tava com esses sintomas, assim, da dor nas articulações, da dor muscular. E a academia ajuda muito. Ajuda pro bom humor, ajuda pra
manutenção para saúde física, né? Estética também, estética, né? Para todos os marcadores ali de exames, glicemia, colesterol e para a cabeça. Eu acho que principalmente para a cabeça. Os especialistas falam, né? Não temos propriedade nenhuma para falar sobre isso, mas a gente assiste e acompanha muitos especialistas que a academia é o melhor antidepressivo que há. Então, né? Ai, olha, eu concordo, tá? Eu também. Eu acho que é fundamental. E na menopausa, a gente tem muita perda muscular, né? E a musculatura é sinal de saúde. Sim. E então a gente tem que lutar o dobro para manter a musculatura em dia, ou pelo menos para manter, porque para evoluir muito assim não é mais difícil. E o que você diria para as mulheres que ainda têm medo de fazer o exame, que evitam procurar um médico por receio do que podem descobrir, que tem isso também? Muitas mulheres dizem que a mamografia dói, que é desconfortável. O que você diria para essas mulheres, Bianca? É fundamental fazer. Não tem como escapar. Não tem como escapar. E quanto antes, por mais medo que tenha, o quanto antes descobrir, melhor. Porque o diagnóstico precoce salva vidas. O diagnóstico precoce pode te levar à cura. O câncer, depois de um tempo, ele pode se espalhar. Então, assim, um tratamento vai ser mais difícil, né? Pode ser mais longo. E eu continuo fazendo os meus exames, né? Eu, inclusive, estou em período de exame agora. E, já fiz... Uma assim, fase importante. É uma fase importante, que sempre vai dar um medinho, tá? Sempre. Eu fico insistentemente olhando lá no site para ver se tem algum... Medo de ter voltado, medo de ter alguma coisa. Muito medo. Daí agora eu fiz cintilografia, fiz tomografia e na semana que vem eu vou fazer as ressonâncias. E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E assim, a gente não pode viver com medo, sabe? Porque se Deus quiser, eu vou viver muito tempo com saúde, né? Daí eu fico pensando, já pensou chegar lá na frente? Pô, vivi com medo, nem precisou. Então, assim, vamos viver o agora. Eu tô bem, né? É isso. E é melhor para todo mundo. Para mim, para minha família. E hoje, como está sendo o teu acompanhamento médico? Com que frequência tu faz os exames de rotina? Tu falou que está no período, né? Sim. Mas qual que é a frequência? Sim, eu tenho que ir na clínica oncológica de 3 em 3 meses, porque o meu bloqueio hormonal é a aplicação de uma medicação chamada Zoladex, que é uma injeção que eu recebo na barriga. Então, eu tenho que ir na clínica para receber essa medicação. E tomo... inibidor de aromatase diariamente. Toda vez que eu vou para a clínica para fazer essa aplicação, eu preciso fazer todos os exames de marcadores tumorais, para ver de função de fígado, de rim, e são vários exames. E daí, dependendo se eu tenho algum sintoma, se eu não tenho, e de forma esporádica, assim, eu faço consultas médicas. Às vezes eu falo com ela, tu tá bem? Tô, então não precisamos. Ela vê meus exames, não precisamos de consulta. E daí agora, ela pediu todos esses meus exames, e daqui a 3 meses eu volto e consulto com ela. Entendi. Mas é assim. É delicado, né? Delicado, mas e assim... É extremamente importante fazer esse tipo de acompanhamento, né? E eu lembro quando eu caí na real que eu era uma paciente oncológica, sabe? Não foi na hora, assim, foi depois de um tempo. Um dia eu tava lá na clínica, assim, de 3 em 3 meses eu tenho que estar lá na Grazi, maravilhosa. Assim, gente do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou uma paciente oncológica. Eu sou uma paciente que teve câncer, eu vou ter que cuidar pro resto da minha vida. É isso. Né? E é o que se apresenta e vamos viver bem. Exatamente. A gente tem que tratar com uma certa naturalidade, né? Porque tem alguns problemas de saúde que não é somente na área oncológica, que você também tem que olhar para isso e fazer um tratamento, um acompanhamento. E é isso. É porque quando é da área oncológica, assusta muito, né? Assusta muito. Gente. Assusta muito. E tu tinhas me perguntado, né, como é que eu falei para as pessoas que eu estava com câncer. E eu fiz um post no meu Instagram, porque os meus filhos falaram assim: quando tu estiveres curada, tu pode falar.
Então, Eles te aí deram esse norte. eles me deram. Somente exatamente, assim. isso. Quando tu tiver curada, tu pode falar. Aham. E aí eu fiz um post, e a partir daquele post, o que veio de mulher falar comigo, gente, Olha só. para saber como é que tinha sido, como que eu estava passando, pedindo sugestão de médico, compartilhando informações. Então, assim, eu vi que foi bem. Eu percebi que eu ajudei algumas pessoas dessa forma, sabe? E você está ajudando hoje aqui conosco também. Ai, que bom. Temos certeza Tomara. disso, né? Não há dúvidas, né? Eu acho que falando a gente consegue dar força para outras mulheres, orientar outras também, né? E, enfim. Bom, tu comentou sobre a menopausa precoce, que é uma consequência aí para muitas mulheres em tratamento. Que mensagem que você daria para as mulheres que estão passando por isso agora? Menopausa precoce. Menopausa precoce, independentemente de câncer? Isso. Façam atividade física, vão ao ginecologista que trabalha com... Porque tem ginecologista que trabalha com reposição hormonal. Ai, gente, reposição hormonal para quem pode fazer é sensacional, né? Claro, avaliando riscos. Sim. Tudo com acompanhamento médico, né? A gente não tá querendo dizer aqui, né? E eu, como eu não posso fazer reposição hormonal, que daí também é uma... porque tem várias pessoas que ou não querem ou não podem fazer, né? Para quem não quer ou não pode, como eu, atividade física, alimentação balanceada. E eu acho que dormir bem. Tu tem que ter um hábito de vida, um estilo de vida saudável. Então, eu acho que isso é fundamental para tu ter uma boa qualidade de vida na menopausa. E como está a tua saúde física e emocional hoje? O que mudou em relação ao teu corpo? Elis, eu engordei, só que agora assim já vai fazer 4 anos, né? Que eu faço o bloqueio hormonal, tá na hora mais de tomar vergonha na cara e diminuir a alimentação, porque a gente tem que comer muito menos. Não é só se alimentar de forma saudável, né? A gente tem que comer menos. Mas tá tudo certo, tô bem. Você tá ótima. Gostaria de emagrecer um pouco, mas tô me sentindo bem. Enquanto a cabeça... Tô bem. Tem dias que eu tô melhor, tem dias que eu tô pior, daí eu tento sempre... andar em equilíbrio. Mas, claro que tem dias que dá uma surtadinha, né? Sim. Daí eu corro pra academia. O melhor remédio. O melhor remédio é a academia sempre. E o que tu diria pra mulher que acabou de receber esse diagnóstico de câncer de mama, tá assustada, não sabe por onde começar, o que faz, onde vai, que médico que procura? Então, eu acho que primeiro é respeitar os seus sentimentos, porque dá um pânico. Então, assim, tá com pânico, vive aquele teu momento. Tenha apoio de familiares, confie em familiares, nos profissionais. Quais foram os profissionais a quem eu recorri? Ginecologista foi o primeiro, né? Daí eu fui encaminhada para o mastologista, depois para o cirurgião plástico. E para o oncologista, né? Importantíssimo. Mas são esses 4 médicos que vão te acompanhar a partir desse momento, a partir do diagnóstico, né? E se respeitar muito, assim, em relação aos sentimentos. Tá mais tristinha num dia, paciência, faz alguma coisa que goste, conviva com pessoas que te coloquem para cima. Importantíssimo. É né? importantíssimo. Tem pessoas que curam a gente, né? Tem pessoas que curam a gente, que ajudam. Verdade. Confie nos médicos, não olhe, não pesquise nada na internet, porque... Isso é fundamental. A gente encontra coisas extremas, assim, na internet. E o teu caso, né... Tem tudo, assim, o tratamento oncológico evolui, como outros, evolui a cada dia. Sim. Né? E hoje, tendo um diagnóstico precoce, a chance de cura é muito grande. É importante também lembrar que cada caso é um caso, cada tumor é um tipo de tumor. Acreditem e ouçam os médicos de vocês, eles são os especialistas nisso, né? Então não adianta ficar criando também a historinha na cabeça e surtar por conta disso, né? É importante acreditar e confiar. E tu...
confia em que além dos médicos, Bianca? Em Deus, né? Sempre em Deus, rezando, pedindo. Tu perguntou antes do emocional, né? Tem dias que, ai, Deus, me ajuda a me manter equilibrada, a seguir firme, porque a rotina de ninguém é fácil, né? Sim. De mãe, de profissional. E quando a gente tem ainda uma questão para acompanhar, uma questão de saúde, as coisas podem ficar mais difíceis, Sim. né? Graças a Deus eu passei pela pior parte, mas é sempre pedindo saúde. Eu acredito em Deus, numa força maior, e minha força também vem daí, né? Essa força nos move mesmo, né? Eu lembrei daquilo que eu queria falar. Fala. Porque eu sempre pensei muito nas crianças, né? Sim. Como que eu ia lidar, porque assim, o trauma para eles já ficou, né, Elis? Uhum. Isso daí eles vão ter para a vida deles. E assim como eu mostrei a minha lesãozinha da biópsia, eu fui cortando meu cabelo. Porque eu achava que tu ia perder em algum momento. Eu achava que eu ia ter que fazer quimioterapia, Sim. né? Porque quem tem câncer normalmente faz quimioterapia. É meio que o mesmo caminho, né? E eu fui pensando sempre, o que vai ser agora, certo? Eu vou ter que fazer quimioterapia. Daí fui cortando meu cabelo, bem curtinho. Já foi te preparando. Já fui me preparando. Daí quando eu tive o resultado lá do Oncotype, que eu não ia ter que fazer químio, assim, bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pintar. Daí eu clareei o cabelo e depois deixei crescer. Uhum. E agora já cortei de novo. O cabelo pra mulher, ela tem muito isso, né? Ele vai te direcionando. Você corta o cabelo, você se sente diferente, né? Mais poderosa, enfim. Ou colore de uma outra cor. Nunca conversei com outras mulheres, mas pra mim, tá? Apesar de o cabelo crescer, o impacto de fazer a mastectomia não me afetou, tá? Certo. O cabelo, eu acho que talvez... Não sei, né? Talvez na hora ali eu fosse ter força e não fosse me abalar tanto. Mas eu pensava nisso. Mas é importante a gente sempre lembrar, né? O cabelo vai crescer, você vai voltar a viver, vai ter uma vida saudável de novo. É isso que importa, né? A gente deixar isso como mensagem para as mulheres que estão passando por esse momento. A gente sabe que o cabelo, para a mulher, ele é assim, né? Necessário, mas... E é uma fase. É uma fase que, graças a Deus, passa. Passa. E hoje, assim, os tratamentos também estão muito avançados. A medicina estuda isso constantemente. Então, eu vejo, por exemplo, minha mãe teve câncer há 15 anos atrás, né? Hoje em dia tá muito diferente já, né? Os tratamentos, enfim, né? Sempre há uma chance, né? Bom, o que você diria para uma mulher... Isso aqui eu já perguntei. E para quem tá passando pelo tratamento nesse momento, qual conselho que você gostaria de deixar, Bianca? Você que é tão animada, tão alegre. Ai, gente, é tão difícil, né? Falar assim, que conselho. Eu acho que a gente tem que se respeitar, sabe? Tem que respeitar o sentimento e buscar aquilo que te faz melhor. Tá muito mal emocionalmente? Vai fazer uma terapia. Quando eu comecei, que eu fui na clínica oncológica, eu fui no psicólogo da clínica, fiquei um tempo. Daí depois eu trabalhei, fiz uma terapia online com uma psicóloga também. Então, assim, a gente tem que buscar formas de se sentir melhor, né? Porque dolorido é. Dolorido é uma fase difícil, mas a gente pode, eu acho que a gente tem que se ajudar, tem que buscar se ajudar fazendo coisas que te fazem bem e que podem te melhorar. Bom, estamos chegando ao final. Queres deixar alguma mensagem para as mulheres que estão assistindo a gente ou ouvindo a gente, né? Eu consegui dar essa entrevista. Não sei se... Você conseguiu. Consegui, porque eu tava nervosa. Você hoje é brilhante. Eu mudei o lado do microfone, né? Eu que tô audaciosa aqui te entrevistando, né? Qual foi a Também pergunta? estou nervosa. Se você tem algum conselho para deixar, algum recado, alguma mensagem para as mulheres que estão ouvindo a gente, ou que estão vendo a gente? Cuidar da saúde.
tem que fazer os exames periódicos, estamos no Outubro Rosa, fazer o preventivo anualmente, fazer os seus exames. Se tem casos de câncer na família, comunicar ao médico, talvez o rastreio seja diferente, e prestar sempre atenção ao corpo, porque o corpo avisa a gente de muitas coisas, né? Não tá se sentindo bem, ou sentiu alguma coisa assim como foi comigo, que eu senti Sim. no peito. Então, dar atenção, prestar atenção no seu próprio corpo e recorrer aos profissionais de saúde, fazendo aqueles exames básicos que toda mulher tem que fazer. Tem que fazer. E tem que fazer. Bianca, muito obrigada, obrigada, Elisa, por ter dividido com a gente a tua história com tanta leveza. Tenho certeza que depois dessa conversa, certamente ajudou muitas mulheres, né? Que estão passando por isso ou que já passaram. Obrigada por conduzir isso tudo com tanta leveza. E... Obrigada. Se alguém precisar, se alguém estiver passando por isso, pode entrar em contato comigo pelo Instagram. Gente, a Bianca é super acessível, foi um prazer. E bom, gente, para você que está nos ouvindo, se amem, se toquem, se cuidem, prestem atenção nos sinais do seu corpo. E até o próximo tema.